uma série de devocionais, assim como nós fizemos com o Salmo 23, que foi uma semana e pouquinho. Hoje nós vamos dar início a Hebreus 11. Nós vamos meditar em todo o texto de Hebreus 11 e nós vamos ir fundo nisso aqui, vamos mergulhar profundo dentro desses textos. E eu não sei quanto tempo vai demorar isso aqui, porque tem muita coisa em Hebreus. 10 e 11, então, meu Deus do céu. Hebreus é um dos meus livros favoritos, junto com o livro de Levítico, junto com o livro de 1 Coríntios. São meus 3 livros que talvez é o livro que eu mais li na Bíblia, são esses 3 livros. Não que os outros eu não tenha lido, já li a minha Bíblia inteira várias vezes, e é bom que se você nunca leu, que leia, né? Eu quero saber o que Deus tem para falar para mim mais do que qualquer profeta. O profeta a palavra dele é inerrante. Então nós vamos começar hoje aqui em Hebreus 11:1. Gostaria que alguém que está com a sua Bíblia aberta aí abra o áudio e leia para nós, Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Amém. Tem alguém com outra tradução aí? Abre o teu áudio e leia para nós. Vou ter que ensinar vocês a parar só de vir para a live e trazer tua Bíblia. Devocional sem Bíblia, sem marcador de texto, não é devocional, meu Deus. Aí é ouvir. Tem que marcar, tá? Tem aqui, ó. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Amém. Alguém com outra tradução? Acho que são as duas principais traduções, essa que minha mãe leu e a do Alex. Para mim aqui está aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém. Agora ficou completo. São as 3 principais traduções: o firme fundamento, a certeza e a convicção. Na verdade, por que tem tantas traduções para o mesmo texto? Porque a palavra usada aqui para certeza ela é muito ampla. Nós vamos estudar um pouco sobre isso. Mas antes, nós vamos ficar aqui, ó, nesse comecinho. Hebreus 11:1. Ora, a fé é. Segura aí. Anote aí. A fé é. Não será. A fé não é algo que vai ser. A fé é. A fé não é algo que pode acontecer. A fé é algo sólido que já aconteceu. A fé não será. Um dos problemas nossos é que nós achamos que ter fé é ter esperança. E esperança não é a mesma coisa que fé. A esperança vem como fruto da fé. Eu vejo que eu tenho essa garrafa, só que essa garrafa ainda não veio na minha mão. Mas não é porque ela não está na minha mão que ela não existe, ok? Ela já existe. Então a garrafa aqui é. A esperança é aquilo que me faz aguardar a manifestação daquilo que é. Estão entendendo? E confundir fé com esperança é um problema. Porque você precisa ter fé. E a esperança como fruto da fé. Não começa com esperança, fé e amor. É fé, esperança e amor. A fé te faz esperar. Sem fé, você não espera o retorno de Jesus. Sem fé, você não aceita a Cristo que você não vê com os teus olhos físicos. Mas a fé é uma certeza que te faz esperar. Então, você precisa ter fé. E a fé genuína, ela
assim, é inegociável a esperança. Se você abriu mão de algo, se você diz assim, eu cansei de esperar, isso não é fé. Porque a fé não te dá o direito de cansar de esperar. Porque a fé é uma certeza tão clara e tão real que você não vai desistir até ver. Quando alguém te fala assim, eu cansei de esperar. De verdade, essa pessoa nunca teve fé. Porque a fé, ela é a certeza. A fé é. A fé, ela não é um mantra. Tem gente que acha que a fé é um mantra de ficar repetindo as coisas para acontecer, não, porque se eu pensar nisso várias vezes, vai dar certo. Eu vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Isso, agora eu vou precisar do Leandro depois, porque eu acesso o Google Meet aqui pela aba aqui, e aí fica caindo. Tem que ser pelo aplicativo, só que agora eu baixei o aplicativo aqui, mas não abre pelo aplicativo, só abre pela bendito da aba. Mas semana que vem tá resolvido. Se cair de novo, espera que eu volto. Tenha fé e espera. Onde que eu Opa, tinha parou parado? bem na hora que você falou que vou conseguir, foi a hora que travou. Só para saber a hora que travou para você aqui, para nós aqui, foi essa. Você falou, vou conseguir, travou. A fé não é um pensamento positivo. Não que pensamentos positivos sejam errados. A Bíblia vai dizer para ter os pensamentos positivos, para que a gente creia. A Bíblia diz que assim como nós intentamos na nossa mente, assim nós nos tornamos. A Bíblia vai dar muita ênfase sobre o poder que está em ter pensamentos positivos. Não estou dizendo que isso é errado, mas isso não é fé. Fé não é um pensamento positivo, porque o pensamento positivo tem um e se. Eu creio que pode dar certo, mas se não der, eu vou para o médico. Eu creio que vai dar certo. Se não der, eu faço aquilo. Na fé, não existe e se. Na fé é. Na fé não existe, e se não acontecer? Na fé não existe, mas talvez. A fé não tem talvez. A fé é. Ou você tem, ou você não tem. A fé, ela é muito mais poderosa que um pensamento positivo, porque ela é uma certeza gerada a partir do que Deus me disse. Vou repetir. A fé é uma certeza gerada a partir do que Deus disse. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir as palavras de Jesus. Por que não há mudança? Jesus precisa falar duas coisas. Quando a pessoa recebe uma palavra e ela vem depois buscar outra palavra no mesmo sentido, ela ainda não recebeu fé. Porque a fé não tem dois caminhos. A fé tem um caminho. A fé não tem duas saídas. A fé só tem uma saída. A fé se conecta a uma verdade, a que Deus disse.
Então, quando Deus diz, quando Jesus diz, isso gera uma imagem, e essa imagem gera a minha fé. Por que diz assim, acerca do que não vimos, ou seja, a certeza do que não vimos? Mas como que eu espero algo que eu não vi? É porque ver aqui, olhos naturais. Você não consegue, você ainda não viu com os olhos naturais, mas você já tem uma visão. E a visão se adquire assim, ó, elefante rosa. Pastor, que loucura que é essa? Bom, quando eu falo elefante rosa, assim como uma câmera tem um monte de pixels, e quando ela fotografa, aqueles pixels se moldam com várias cores e formam uma imagem, assim é os teus neurônios, a tua mente. Quando você ouve uma palavra, ela começa a gerar na tua imaginação vários pixels que vai gerar uma imagem. Ok? Então, a fé, quando ela vem? Quando você ouve o que Deus diz. Não existe fé fora do que Deus diz. Como entender se o que eu tenho é um pensamento positivo ou fé? Deus diz fé. Deus não diz pensamento positivo. Estão entendendo? Eu quero emagrecer. Deus não me disse nada. Então eu tenho pensamentos positivos que eu vou conseguir. Isso é bom. Olha, eu quero arrumar o meu cabelo. Eu quero ir coisas da vida. Você tem que ter pensamento positivo. Mas fé nasce quando Deus diz. Quando Deus te fala algo, tua mente vai processar aquela palavra e vai te dar uma certeza. Quando eu me converti, eu não tive uma dúvida, eu tive uma certeza. Quando Deus falou comigo, assim que eu me converti e eu tive uma visão clara com Jesus, Ele me falou do meu processo, da minha vida, de como seria. E então tudo que Ele me falou gerou uma imagem. E é essa imagem que coisas que me falou já aconteceram e outras que ainda não aconteceram, só que agora, sobre a minha fé, eu tenho esperança. Estão entendendo? Eu tenho que ensinar, porque tem gente que fala assim, ai, pastor, eu tive tanta fé e não aconteceu. Tive tanta fé. Não, você não teve fé. Porque a fé não tem possibilidade de não acontecer. Ela é. Ponto. Não será. Não... A fé é. O que ela é? Aí vem o verso, né? A sequência da fala. Ora, a fé é a certeza. E o que é certeza? Bom, no grego é ruspostase. O que é ruspostase no grego? Lembra que eu falei para várias traduções aqui no começo? Por que cada uma das traduções trouxe uma questão? Porque ruspostase é muito mais do que só certeza. Ela carrega por dentro dela coisas poderosíssimas. E vamos meditar um pouco nisso aqui. Ruspostase, derivado de sob, ou seja, os postais é derivado de construir algo sobre. Então é como se dissesse, a fé é algo que você pode construir sobre. Estão entendendo? Se eu tenho fé, eu posso construir sobre aquilo que eu recebi. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu te mostrarei. A fé era a certeza. E os passos de Abraão eram o caminho que faziam ele caminhar. Lembra quando Jesus aparece aos discípulos sobre as águas
E aí Pedro diz, se é tu, diga para que eu vá contigo. Jesus disse, ok? Então, o que Jesus disse gerou uma visão a Pedro, gerou fé em Pedro e um caminho a Pedro. Porque a fé te faz caminhar sobre o impossível, sobre o natural. Vocês estão me ouvindo, gente? Tem um monte de gente saindo, entrando da live. A fé constrói sobre. A fé é o fundamento para que eu ande sobre o natural, sobre o ordinário. Entenda que quando Pedro olha para o vento, para a tempestade, e perde o foco da fé, ele afunda. Porque quando você tem fé, ou você tem, ou você não tem. E a fé é o elemento que não te permite naufragar quando a tempestade vem. Se agarre à fé e você vai andar sobre as águas. Continuando. A ruspostase vem da palavra sob, né? E ruspostase é fundação, base. Uau. Fundação aqui é no sentido de como se eu fosse fazer uma ponte e eu colocasse a fundação para sustentar aquela ponte. Por que o crente ele precisa começar a carreira dele não com pensamentos positivos, mas com um encontro com Jesus, para que ele tenha fé e construa sua jornada sobre essa fé? Todo mundo que se desvia, na verdade, nunca adquiriu fé. Ele teve pensamentos positivos quanto a Cristo. Mas a fé real e genuína, ela te faz caminhar. Independente das circunstâncias, ela faz te caminhar como um asfalto é colocado sobre as pilastras de uma ponte. Quando você passa em cima de uma ponte de carro, você fica com medo dela cair. Quando você está andando, você fica, meu Deus, será que vai cair? Por que você não tem esse medo? Porque você tem a certeza que quem projetou aquilo ali não errou. Fez o cálculo correto, fez tudo perfeito para que suportasse o peso do teu carro andando sobre aquilo ali. Então, a fé é a certeza. A fé te faz andar com o carro sobre a ponte sem ter medo. Se você está com medo, eu quero que você receba a fé. Porque a fé, ela é como a fundação, a base, para que você construa sobre. Tudo que é construído fora da fé, o vento, a tempestade leva. Jesus diz que o reino de Deus é semelhante ao homem que construiu sua casa na rocha. E veio a tempestade, e veio os ventos fortes, e aquela casa não desmoronou. E diz que o homem prudente constrói sua casa sobre a areia, e o vento leva. Pensamentos positivos são areia. Fé, rocha inabalável. Você não constrói uma ponte, Alex, sem rochas pesadas, sem fundamentos profundos. Não dá, Angélica, para construir algo tão grande com fundamento pequeno. Abre parênteses. O tamanho da tua jornada, o tamanho do teu ministério é determinado pelo fundamento da tua fé. Não tem como você ser grande se a tua fé não for grande. Porque se a tua fé ela não tiver fundamentos sólidos, se eu construir um prédio muito grande com pouco fundamento, o que acontece? Cai. Por isso, você precisa ter a certeza do fundamento que Deus te deu. Quando Ele me deu? Quando Ele te disse. Se Ele disse, e se você tem fé sobre isso, a fé não entra como
Nossa, que legal, Deus me disse isso. E você não fez nada sobre aquilo. A fé é, Deus me deu um fundamento. Eu estou caminhando sobre isso. Isso não me impede de enfrentar ventos e tempestades, mas eu tenho a certeza que os meus fundamentos estão profundos no que ele disse. Isso é fé. Aí, a palavra ruspostásis passa por outra mudança. Ela é muito profunda, porque ela entra agora sobre, olha isso, substância. Ela é significado de ruspostásis, derivado de colocar sobre, fundação, base de sustentação, substância. O que é substância? Bom, nós temos substância gasosa, líquida, né, sólida. Você estudou um pouquinho, você sabe que tipos de substância nós temos na Terra. Substância é algo real. Você pega uma substância líquida, ela é líquida. Você pega uma substância gasosa, você não consegue pegar, mas você consegue colocar dentro de um balão e ali está uma substância gasosa. Uma substância sólida, bom, estou sentado sobre uma substância sólida, você provavelmente está sentado ou em pé sobre algo sólido, ok? A Bíblia diz que a fé é a substância. Uau! A fé é algo palpável. É algo que se toca. É algo que se sente. Estão conseguindo entender? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual substância é a fé? Eu vou terminar aqui, não vai dar para eu continuar, porque a palavra Espírito de Deus. A palavra ruspostase ainda tem mais 1, 2, 3 significados, nós vamos ter que deixar para segunda-feira. Mas nós temos que terminar isso aqui. Se tem lugares e tem a terra, que é o sólido, e tem a água, que é líquida, qual é a substância da fé? A substância da fé é o próprio Deus. É o próprio Jesus. Então, por que sem fé é impossível agradar a Deus? E quem tem fé, quem se aproxima de Deus, é necessário que tenha fé. A Bíblia diz, é necessário que tenha fé quem se aproxima de Deus e saiba que ele é galardoador. Por que tem que ter fé para se aproximar dele? E por que a fé agrada a Deus? Porque quando eu tenho fé, eu me agarro a Deus. Quando eu tenho fé, eu toco na substância que criou todas as coisas. Por que a fé é uma certeza? Existe dúvida em Deus? Existe problema em Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Por isso, tudo é possível a quem tem fé. Porque quem tem fé toca em Deus. Pastor, a gente não canta, eu quero te tocar e ser tocado. Eu quero te ensinar hoje como tocar Deus. Como eu toco Deus? Pela substância, a fé. Quando Deus fala, ele libera uma substância. Quando Deus disse haja, houve. Tudo que Deus disse em Gênesis, ele viu, sim ou não? Imagina lá atrás, não tinha nada. Deus disse. E quando ele disse, saiu substância, que começou a criar todas as coisas. Nós vamos estudar isso na hora que nós chegar no verso 3, e aí nós vamos entender que essa substância é Jesus. Jesus é a substância Deus. Por isso, em Colossenses diz que ele é a imagem perfeita do Deus invisível.
Toda vez, Alex, que eu tenho fé no que Jesus diz, eu toco na substância Deus. Toda vez que eu toco na substância Deus, eu ando sob o natural. A minha vida ordinária se torna extraordinário. O que é ordinário? Tudo que você espera. Você sabe pelas leis da física o que se espera. Você sabe pela lei da química o que se espera. Agora, existe a lei do céu, do reino de Deus, que faz com que o elemento líquido se torne sólido, a ponto de Pedro andar sobre. Se você tocar nesse elemento, nada mais será impossível. E para a jornada que Deus está te propondo, eu sei, não dá para ir pelas coisas naturais. Tem que ir pela certeza do elemento que constrói tua ponte. Qual elemento que é a sustentação da tua ponte? Tem que ser ele. Tem que ser a fé nele. A fé inabalável. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos aqueles que, verso 39 do 10 diz, nós não somos os que retrocedem, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós somos da substância de Deus. Você já viu um cavalo ter fé? Você já viu um gato ter fé? Você já viu um peixe ter fé? Por que eles não têm fé? Porque eles são da substância terra. Deus diz para a terra, produza. Então, eles são consequências da terra. Mas e sobre mim e você? Disse Deus, façamos o homem. Agora eu entrei pelo aplicativo. Agora não cai mais. Agora também falta 2 minutos. Onde eu parei? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus criou tudo, ele colocou fé em si mesmo para criar tudo. Então, o elemento criacional é a fé. Então, Deus libera Cristo e Cristo constrói tudo. Ok? Mas vamos lá. Quando chega a vez da terra, a terra recebe uma palavra e começa a ser feita. Os animais, a terra reproduz, os peixes, os pássaros, os répteis. Mas quando chega a tua vez, a minha vez, façamos. Quem é o único ser que pode carregar a substância a Deus, tocar na substância a Deus, viver sobre a substância a Deus, andar com Deus? Só quem é bidimensional. Somente o homem. Que pode estar na terra, com os elementos da terra, mas dentro de ti, colocou Deus a eternidade. Colocou Deus a substância chamada fé. Que quando você toca nela, ela não é um pensamento positivo, ela é uma certeza absoluta, porque Deus é absoluto. Deus é. Diga a Moisés que eu sou, te enviou. Jesus diz, eu sou. Ele não diz, talvez eu seja. Provavelmente eu seja. Será que sou? Ele diz, eu sou. A fé é a certeza. Você vai viver o sobrenatural, porque você tem fé. E na fé não há dúvida. Você está entrando no melhor tempo da sua vida, do teu ministério, porque ele disse.
E se ele disse, está dito. E tudo que ele disse liberou uma substância que gerou uma visão que eu estou vendo e estou caminhando sobre ela. A fé me dá a substância a Deus para caminhar sobre. Deixa eu te perguntar, tem como afundar andando sobre Deus? Tem como naufragar nadando sobre Deus? Tem como dar errado? Então, tenha esperança e não erre, porque a fé te dá a substância que você precisa para viver o sobrenatural. Amém. Eu queria ficar aqui até 10 horas da manhã, porque, meu amigo, agora nós vamos entrar, vou terminar agora, mas segunda-feira nós vamos voltar aqui, bem aqui, e vamos entrar no que é o próximo significado. Se entendemos que a substância que a fé carrega é o próprio Deus, é a fonte da criação, vem agora o próximo passo, que é o próximo significado da palavra ruspostase, que é confidência. Aí, depois, nós vamos falar na segunda sobre a confidência, a coragem e a segurança. São os últimos significados dessa 5 palavras, certeza. Então, gastamos hoje para começar aqui. Ora, a fé é a certeza. E a fé é a certeza, nós vamos falar mais um pouco na segunda. E eu creio que semana que vem nós terminamos o primeiro verso. E depois vamos mergulhando em Hebreus 11. Espero que essa live tenha te abençoado. Porque esse assunto me abençoa demais. Quando te faltar tudo, se abrace a substância a Deus. Por isso que um homem que tem fé tem tudo. Uma mulher de fé tem tudo. Porque tem o próprio Deus. A fé é a substância do que se espera. A fé é a base do que se espera. A fé é o fundamento que se espera. A fé é a certeza. Que Deus os abençoe. Um ótimo feriado. Um ótimo final de semana. Nós voltamos na segunda. E espero